tudo bem? Meu nome é Vitor, né? Eu sou monitor de anatomia, né, pela medicina, e a maioria de vocês não deve me conhecer. Eu trabalhei com o odonto por uns 3 anos, mais ou menos, e acabei me aposentando desse trabalho. Mas eu fui convidado pelos monitores atuais para falar um pouquinho sobre anatomia do sistema genital feminino. Então, vamos começar a falar sobre isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para falar sobre anatomia do sistema genital feminino, que é um dos temas que eu mais gosto de falar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por tomar o tempo de vocês falando sobre uma coisa que não é propriamente do sistema genital feminino, né, mas está relacionado, que é um trecho de um texto da Clarice Lispector que, para mim, caberia muito bem como uma frase do próprio útero se descrevendo. Né? Ele diz: me definir é muito difícil, às vezes parece comum, às vezes singular. Sou bem assim, metamorfose ambulante. Né? Então, o útero, ele é exatamente isso. Né? Ele é um órgão que talvez possa parecer um órgão como qualquer outro, mas ele sofre uma metamorfose, ele muda de uma forma muito intensa em ciclos muito curtos, né? Então isso faz com que ele seja um órgão único, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a anatomia dos órgãos genitais externos, né? Genital externa feminina. E aí a gente vai ter a vulva. Então, primeiro, para orientar vocês nessa imagem, o que acontece? Essa imagem aqui é a posição que geralmente a gente vê no exame ginecológico. Então, o que a gente tem aqui? O que nessa imagem é superior, em posição anatômica, é anterior. E o que nessa imagem for inferior, em posição anatômica, é posterior. Então, vamos ver as estruturas que a gente consegue ver nessa imagem. Então, na mais anterior, a gente tem o monte do pubis, que é uma proeminência, né, de tecido do conjuntivo que a gente tem ali na região anterior ao pubis, que acaba fazendo essa proeminência mesmo, né? Acho que é a melhor palavra para descrever isso. E aí a gente tem aqui duas pregas de pele formadas também, né, por uma projeção do subcutâneo, né, que são os lábios maiores do pudendo. Eles vão se unir aqui na comissura anterior e aqui na comissura posterior. Esses lábios maiores do pudendo, eles vão delimitar uma área que é a rima do pudendo. Então, a rima do pudendo é o espaço que está circundado pelos lábios maiores. E aí a gente vai ter aqui os lábios menores, que aqui para posterior eles vão se juntar no frênulo dos lábios, do pudendo, e aqui mais para o anterior eles vão ter uma estrutura um pouquinho diferente, que eu vou explicar melhor na próxima imagem, dá para ver um pouco melhor. Então a gente vai ter aqui os lábios menores, né, como eu falei, são uma dobra, né, também cutânea, e aí eles vão delimitar uma outra região, que é o vestíbulo da vagina, que é a área delimitada pelos lábios menores do pudendo. E nessa região a gente vai ter o quê? A gente tem o ósteo da vagina, que ele vai ser parcialmente coberto pelo ímen, que vai ser rompido, né, principalmente com a relação sexual, e com essa ruptura, o que vai sobrar, né, vão ser projeções digitiformes, né, que é o que a gente chama de carúncula imenal. E aqui, mais anterior, a gente vê o ósteo externo da uretra, né? E aqui a gente vai ver a glândula do clitóris, que é a parte visível, né, do clitóris, e a gente tem aqui recobrindo ele o prepúcio do clitóris.
E aqui, preso a ele, a gente tem o frênulo do clitóris, que eu vou mostrar um pouco melhor aqui. É um pouco mais visível aqui o frênulo do clitóris e o prepúcio do clitóris em volta dele. E a glândula do clitóris. E a gente vai ter aqui no vestíbulo, mais uma vez, o ósseo externo da uretra, o ósseo da vagina, e aqui a gente tem o ósseo da glândula vestibular maior. Né? Glândula vestibular maior que vai secretar, né, um muco durante o ato sexual. Então, vamos lá. Aqui, estruturas um pouco mais profundas, né? Essa genital externa, a gente tem as estruturas dos órgãos eréteis. Então, a gente vai ter aqui, né, ao redor do ósseo, né, da vagina, profundo aos lábios menores, a gente tem o bulbo do vestíbulo. E aqui a gente vai ter o clitóris. Como é que ele é formado? Ele tem os ramos do clitóris, que estão aderidos aos ramos escopúbicos, e ele tem um corpo, que é a parte móvel, né? A gente tem a raiz, né, a parte fixa, e o corpo é a parte móvel. E aí, esse corpo, ele é formado, né, quando os ramos se encontram, e quando a gente faz um corte seccional nele, a gente consegue ver essa imagem aqui, os corpos cavernosos, que são as estruturas que vão permitir, então elas vão se encher de sangue para permitir essa função erétil. E aqui a gente vai ter também a glândula do clitóris, que eu comentei antes, que é essa parte mais visível. E aqui não é uma estrutura erétil, mas a gente tem as glândulas vestibulares maiores e o ducto delas, né, o canal delas, que vai se abrir lá no vestíbulo da vagina, como eu mostrei na outra imagem. E aqui a gente vai ter as mesmas estruturas, mas de uma visão um pouco diferente. O que a gente fez aqui? A gente tirou a pele, a gente tira o subcutâneo e a gente expõe isso aqui. A gente tem o vestíbulo da vagina e a gente tem musculatura. Quando eu tiro esse músculo aqui, né, o músculo esponjoso, o que aparece? O bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior. E aqui, outra estrutura também que a gente viu na outra imagem, né? A gente viu o clitóris aqui. Então, terminados os órgãos genitais internos, vamos passar, os órgãos genitais externos, vamos passar para os órgãos genitais internos. Então, o que a gente vai ter aqui, principalmente? Útero, ovário, tubas e a vagina. Então, vamos localizar aqui. Primeiro, nessa imagem aqui, a gente tem um corte sagital e a gente consegue ver aqui, vamos lá. Primeiro, localizar anatomicamente, a para cá anterior, na bexiga, o útero, e mais posterior a gente tem o reto. Então, a gente vai ter aqui o útero, as tubas, né, a tuba, né, no caso a gente só vê um, o ovário e a vagina, o canal vaginal. E aqui a gente vai ter a genital externa. E a gente tem aqui, mais uma vez, só que aqui um corte transversal, é como se fosse a visão do abdômen para a pelve, como se fosse como a gente estivesse no abdômen olhando para a pelve. A gente vai ter aqui o útero, as tubas, mais uma vez, e os ovários. Mais anterior a gente tem a bexiga, mais posterior a gente tem o reto. Vamos lá. O que acontece? Vamos falar primeiro sobre o peritônio. Como é que o peritônio ele se comporta aqui? Esse peritônio ele vai se refletir. Ele cobre a bexiga, ele cobre o reto e ele vai se refletir. A gente tem uma reflexão vindo do assoalho da pelve, das paredes da pelve, que vão cobrir o útero e formar essa estrutura aqui, que é o ligamento largo do útero. Quando a gente forma essa estrutura, que é o ligamento largo do útero, a gente delimita duas escavações, né? dois recessos, que vão ser esse aqui, entre o útero e o reto, que é
a escavação ou o recesso reto uterino, e aqui, entre o útero e a bexiga, a escavação ou o recesso vésico-uterino. E aqui a gente tem o ligamento largo do útero, recobrindo o útero, o ovário e as tubas. Então, o que a gente vai ter? Essa parte aqui, né, que é a parte que vai recobrir o útero, é o mesométrio. Essa parte que vai recobrir mais o ovário, né, vai fixar o ovário, é o mesovário. E essa parte aqui que vai fixar a tuba uterina é mesosalpinge. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem vendo de medial para lateral, como se fosse o útero olhando para a tuba e o útero olhando para o ovário. E aqui a gente vai conseguir ver melhor essas porções, entender um pouquinho melhor essas porções do ligamento largo. A mesosalpinge, a gente vê aqui as lâminas mesosalpinge, e a gente vê aqui as lâminas do mesovário. Então, explicado como é que funciona o ligamento largo, vamos explicar um pouquinho sobre o ovário. O ovário ele vai ter duas faces, né? Uma face medial e uma face lateral, que a gente não consegue ver muito bem aqui. Ele vai ter uma extremidade uterina e uma extremidade tubária. Ele tem uma margem mesovárica e uma margem livre, né? E o ovário ele vai ter também dois ligamentos muito importantes, além, obviamente, do ligamento largo, que é o ligamento útero-ovário, também conhecido como ligamento próprio do ovário, né, que vai conectar ele ao ovário, e o ligamento suspensor do ovário, que é uma prega do peritônio, por onde vão passar nervos e vasos ováricos. E o ovário ele é um órgão que faz parte, uma parte muito importante dessa metamorfose que eu falei lá no começo, porque ele é onde a gente não, né? Onde as mulheres produzem hormônios, né? Os estrogênios, a progesterona, que vão coordenar, né, esse ciclo, vão fazer parte da coordenação desse ciclo menstrual e da preparação da mulher para poder gerar uma criança, né, para poder receber o concepto, né, e poder gerar uma criança. Além disso, obviamente, é onde é formado, né, onde são formados os gametas femininos, né, para poder haver a fecundação. E aqui, né, terminado o ovário, vamos falar um pouquinho das tubas uterinas. A tuba uterina é um órgão cilíndrico por onde o gameta feminino vai percorrer até chegar ao útero e onde geralmente acontece a fecundação. Geralmente ele é fecundado na tuba e chega até o útero, até a cavidade uterina já fecundado, quando ocorre a fecundação. Quando não ocorre a fecundação, ele só vai sair junto com a menstruação. Então, o que acontece? A tuba uterina ela é dividida em 4 porções. A porção mais próxima do ovário é o infundíbulo, onde a gente consegue ver as fímbrias, que são essas franjas no fim da tuba, e a gente consegue ver fímbria ovárica, ela é uma fímbria mais proeminente, ela é uma fímbria que se destaca, né, e ela se adere ao ovário. E a gente tem um infundíbulo, indo mais para proximal, a gente tem a ampola, mais para proximal, a gente tem essa parte aqui mais estreita, que é o istmo, e aí a última parte é a parte uterina. Ela é uma parte intramural, ou seja, ela é a parte da tuba que está atravessando a parede do útero. E aí a gente tem um ósteo uterino, que é onde ele entra, e a gente tem um ósteo abdominal da tuba uterina.
Então, explicado como é que funciona a tuba uterina, vamos para útero, né? Então, o útero ele tem uma posição muito interessante. A gente tem aqui um eixo, que a gente tem esse eixo da vagina, a gente tem um eixo aqui do colo do útero e um eixo do corpo do útero. O que acontece? O útero ele tem um ângulo em relação à vagina, que é antiversão, e um ângulo em relação do colo com o corpo do útero, e que é a antiflexão. Então, o útero ele fica na posição, essa posição mais comum dele, que a gente chama de antiverso-flexão. Né? Ele está tanto em antiflexão, em antiversão, quanto em antiflexão. E aí ele vai ficar aqui, geralmente, nessa posição meio apoiado em cima da bexiga. Vamos lá. Voltando àquela mesma imagem que a gente tinha falado sobre a tuba uterina, para falar sobre o útero. Então, o útero ele é dividido, né, vamos dividir ele de duas formas. Uma forma em porções, em que a gente vai ter aqui o corpo, essa parte aqui mais estreita dele, que é o istmo, então, assim como a tuba tem um istmo, o útero também tem um, e o colo. E vocês vão notar que o colo tem uma porção que fica dentro da vagina, uma porção vaginal e uma porção supravaginal. E aqui, a parte do corpo do útero que fica acima do ósteo uterino das tubas, ou seja, acima da entrada das tubas, é o fundo uterino. Desculpa, esqueci de falar da outra divisão. A outra divisão a gente tem endométrio, né, que é a camada mais interna do útero, que é essa parte que vai sofrer modificações cíclicas, né, com as alterações dos hormônios, então ele vai proliferar durante o ciclo, ele vai sofrer uma proliferação e depois ele sofre uma descamação. Ele prolifera para poder receber o óvulo fecundado. Quando ele não recebe, ele descama e recomeça esse ciclo. Ele vai proliferar de novo. O miométrio é a porção média, né? A porção mais externa ao endométrio, né? Ela é uma camada muscular. Né? E a gente tem o perimétrio, que é a camada mais externa. Né? Ela é externa ao miométrio. Então, vamos lá. O útero ele também tem ligamentos que vão fazer a fixação dele. Então, a gente já falou sobre o ligamento largo. A gente tem também o ligamento redondo, que é um ligamento que ele vai entrar no canal inguinal e vai seguir até o lábio maior. E a gente tem também o ligamento, né, os ligamentos, o ligamento transverso do colo e esse ligamento aqui, o ligamento reto-uterino, né? Ou sacro-uterino. Também são ligamentos para fazer essa fixação, essa estabilização do útero na pelve. E a gente vai ter também a vagina, o canal vaginal, ele vai se estender desde aqui do vestíbulo da vagina, vai seguir e vai chegar até aqui, quando a gente vai ter o fórnice. O que é o fórnice? Ele é um recesso que vai circunscrever o colo do útero, a porção vaginal do colo do útero. Então, você tem um colo e você tem um recesso em volta dele, né? De forma que ele fica projetado, né? Vamos dizer assim. E aí você vai ter uma porção posterior do fórnice, uma anterior, uma porção lateral que a gente não consegue ver aqui devido à posição do corte. Aqui a gente consegue ver também que a parede da vagina ela vai apresentar rugas, né, as rugas vaginais,
E a gente consegue ver também aqui essa relação anatômica, né, com a bexiga e com a uretra, e tanto também com o reto. E aí já estou finalizando, né? A gente mostrar aqui a imagem que a gente consegue ver do colo do útero. Então, como é que funciona? Eu peguei essa imagem aqui para explicar como é que esse exame começa. Aqui a gente vai ter o ósteo da vagina. Então, a gente coloca o espéculo, que é essa estrutura aqui, a gente introduz nesse ósteo e a gente consegue ver isso aqui. A gente vê o colo do útero, essa porção do colo do útero que está dentro do canal vaginal. A gente consegue ver o fórnice, né? A gente vê aqui o fórnice anterior, posterior e o anterior. A gente vê essa porção aqui do colo do útero e a gente vê o ósteo externo do útero. E aí, eu terminei, né, essa parte da anatomia e eu queria só explicar uma questão muito importante, já que a gente está falando desse assunto, né, a gente explicar um pouquinho sobre um exame que é extremamente importante para a saúde feminina. É um exame de prevenção muito útil, de rastreio muito útil, muito importante. É um exame que previne justamente o câncer do colo do útero. A gente consegue ver lesão pré-maligna, né, do câncer de colo de útero e a gente consegue resolver isso antes que se torne efetivamente um câncer, antes que se torne uma doença metastática, uma doença que a gente não tem mais como resolver. Então, como é que ele funciona? Vou explicar rapidamente. Então, a gente introduz o espéculo e aí a gente vai passar essa espátula na parte de fora, a gente gira e pega a parte de fora do colo do útero, a gente pega essa escova e colhe, introduz no colo do útero e gira ali, para a gente colher o material de dentro. Ali, então, a gente colhe ectocervice e endocervice, para a gente passa nessa espátula e manda para o patologista. E o patologista vai ver se tem lesão maligna ali para precisar ser tratada. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e eu estou aberto a quaisquer dúvidas que vocês tenham. Quem quiser me procurar para perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição e aquilo que eu não souber responder, eu vou procurar a resposta ou procurar alguém que saiba responder. Muito obrigado e é isso.